Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Celeste 100% com Jesus. Que Deus abençoe esse dia grande e poderosamente, que a nossa semana seja de bênção, seja uma semana próspera, cheio de alegria e maravilhas dos céus nas vossas vidas. Que o Senhor nos guarde e nos protege, que o Senhor nos cubra com seu sangue, que sejamos todos cobertos com o sangue de Jesus e me revisto com as armaduras de Efésios 6, colocando diante de Deus, seguindo o direcionamento do Espírito Santo, que é o nosso convidado principal agora nesse momento. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Pessoal, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa palavra enfatiza a importância que nós temos que priorizar a vontade do Senhor e a sua justiça em nossas vidas. Gente, isso significa que devemos colocar Deus acima de tudo, em primeiro lugar, antes mesmo da nossa própria família, porque sem Deus não temos família. Deus acima de tudo. Buscai a sua sabedoria, gente. A sua sabedoria. E confiar que Ele proverá de todas as nossas necessidades, tudo o que precisamos. Vamos refletir junto nessa palavra hoje? Pega a sua Bíblia, abre em Mateus 6,33 e pede para o Senhor que Ele fale ao teu coração através dessa palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Pessoal, é uma das frases mais conhecidas da Bíblia e uma das frases mais impactantes que já foi proferida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Essa frase impactou a minha vida. Essa frase presente em Mateus 6,33 significa que acima de todas as coisas e preocupações da nossa vida, nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, coisa que ninguém mais quer procurar hoje, porque eles querem coisas do mundo, procurar o mundo, que o mundo fala, o que o mundo diz, o que o mundo traz de prazeres. Pessoal, nós devemos buscar isso antes de riquezas terrenas, antes dos prazeres da vida, do mundo, antes dos nossos próprios sonhos e nossos objetivos. Porque o reino de Deus, gente, o reino de Deus é o mais importante. Então, pessoal, hoje nesta manhã, procure em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, gente, é uma das frases que nós devemos gravar na nossa mente para que nós possamos sempre estar atenta, que nós devemos sempre procurar a Deus acima de tudo. Procure a Deus acima de todas as coisas, pessoal. O que significa buscar a Deus, gente? Buscar a Deus e o reino de Deus significa priorizar em nossa vida aquilo que pertence a Deus, antes de nos preocuparmos com as coisas materiais e passageiras, porque tudo fica nesse mundo, não levamos nada. Jesus nos ensina a focarmos no que é eterno, no que é espiritual, em vez de nos perdermos com as preocupações do dia a dia. Mas afinal, irmãos, onde está o reino de Deus e a sua justiça? Aonde? A resposta, ela está em Jesus. Aquele que deu a vida para que nós possamos ser salvos. O sacrifício foi feito para mim e para você. Ele nos ensinou todas as coisas que nós devemos saber sobre o reino de Deus. Em várias passagens da Bíblia. Pessoal, na sua missão, Jesus tinha como centro esse reino. Jesus tinha o reino de Deus no centro. Muitas de suas parábolas falam
sobre o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça de Deus, pessoal, a justiça de Deus, ela foi plenamente revelada quando Jesus deu sua vida na cruz, cumprindo-se o plano da salvação, da nossa salvação. Gente, para fazer parte desse reino e viver segundo a sua justiça, é necessário um novo nascimento. Você tem que nascer de novo, entregar a velha vida, matar a velha criatura que existe dentro de você. Ou seja, uma conversão sincera à fé em Cristo Jesus. Só assim nós podemos entender e viver os ensinamentos de Jesus, que são os princípios do reino dos céus. Gente, se queremos compreender o reino de Deus, nós devemos nos dedicar às Escrituras, buscar, ler a Bíblia, viver segundo os seus ensinamentos, obedecer, gente, obediência antes de tudo. Colocar em prática. Como Jesus disse em Mateus 7, do versículo 24 a 25, aqueles que ouvem e praticam suas palavras são como pessoas sábias que constroem suas vidas sobre uma base firme e sólida, que resistirá aos desafios da vida, às lutas, consequências do pecado. Gente, lutas todos nós temos, mas para que possamos resistir a essas lutas, devemos confiar plenamente naquele que tudo pode, o nosso Deus grandão. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as práticas e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mateus 7, 24, 25. Pega essa chave, gente. O que significa buscar a justiça? Agora vamos falar da justiça de Deus. Buscar a justiça de Deus significa viver conforme os padrões e valores que Ele mesmo estabeleceu para mim e para você. Não o que nós decidimos fazer, não o que Deus estabeleceu. A justiça de Deus está ligada à sua santidade e à sua verdade. Ela envolve agir com retidão, agir com amor, agir com lealdade, agir com integridade. Pessoal, quando Jesus fala sobre buscar a sua justiça, Ele nos convida a sermos justos como Ele é justo. Isso significa agirmos com misericórdia, perdoarmos os outros. Perdão, pessoal. Libere perdão. Você acha que se você perdoa, você está fazendo favor a outra pessoa, aquele que te magoou, que te machucou, que fez tanto mal, que te decepcionou tanto, não. Você está fazendo favor a você mesma, porque você vai se libertar desse peso que atrapalha a tua busca, a tua entrega. Pessoal, a sua justiça significa também reconhecer que sem Cristo Jesus não há justiça plena. Não. É somente através dele que alcançamos a verdadeira justiça diante de Deus. Todas essas coisas vos serão acrescentadas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Quando Jesus diz todas essas coisas vos serão acrescentadas, Ele nos assegura que ao colocarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, Deus cuidará das nossas necessidades, das nossas feridas, das nossas mágoas, das nossas enfermidades que Jesus já levou na cruz. Pessoal, Deus cuida das nossas necessidades, seja materiais ou seja emocionais. Jesus promete, Ele nos promete que
se focarmos em sua vontade, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Por exemplo, como a nossa alimentação, o nosso vestuário, a nossa proteção. Tudo isso será provida por Deus. Essa é a promessa de que Deus é fiel e se importa com os detalhes da nossa vida. Os detalhes, porque Ele é Deus de detalhes. Ele garante o que precisamos para viver. Oh, gente, você pode estar aí do outro lado da tela perguntando, mas Celeste, como eu posso buscar o reino de Deus e a sua justiça? Tudo isso, gente, tudo isso começa por uma decisão sincera de seguir a Jesus, de ter Ele como único Senhor, suficiente Salvador da sua vida. É uma entrega, é uma decisão que só você mesmo pode tomar agora, não amanhã, não depois da manhã, porque o tempo é agora, não temos mais tempo a perder. A sua volta já está próxima. Reconhece Senhor Jesus como o único Senhor suficiente Salvador. Se compromete a viver de acordo com seus ensinamentos. Para de procurar aqueles que botam carta. Para de procurar horóscopo. Gente, é tudo vindo do homem sanguinário, pecadores. Não vem de Deus todas essas coisas. Pare de correr atrás dos bruxos, dos cartomagicianos, dos mágicos, dos feiticeiros, de fazer rituais, chamar espíritos. Gente, chega, abre seus ouvidos e recebe a palavra de Deus. Jesus nos explicou a importância desse novo começo, quando ele afirmou, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pessoal, está escrito, se você não se entregar e nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Você pode ser a maior pessoa, mais bondosa desse mundo. Se você não tem Jesus, você não tem reino de Deus. Se você não serve a Ele, somente a Ele, você não tem o reino de Deus. Porque não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Ao aceitarmos Jesus, experimentamos uma transformação profunda, assim como eu experimentei, nascendo de novo, entregando a velha vida que estava dentro de mim, a velha criatura. Renasci de novo, procurei a Deus e o seu reino. E a sua justiça me será acrescentada todos os dias da minha vida. Ele me dá aquilo que eu necessito, a minha família. Ele me protege, me guarda. Ele me assegura pelas mãos, eu e a minha descendência, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pratique a vontade de Deus todos os dias, no teu cotidiano, é o que eu faço todos os dias. Isso envolve uma oração profunda entre você e Deus, não entre você e o mundo. Leia a palavra. Isso é uma aplicação dos princípios de Deus em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus é a cura que nós precisamos. Pessoal, além disso, a justiça de Deus, ela se manifesta em nossa prática de amar ao nosso próximo, não em xingar o outro, não em desprezar o outro, não em humilhar o outro, não em pisotear, massacrar, violentar, dizer palavrões. Às vezes, a carne é fraca, sim, e nós podemos irar, mas Deus falou irai e não pecais. Se você pecar, pede perdão, porque somos falhos e pecadores. O Senhor nos ama, somos seus filhos. Ele nos ama e Ele nos vê sem defeito. Entrega esse pecado para Deus, de voz alta, para que o mundo espiritual possa ouvir que você está arrependido. Entrega, mas não é para os homens que você deve. Nós não devemos nada para esse mundo. Nós devemos a Deus. Então, se conserta com Deus. A sua justiça, a justiça de Deus é a sua fidelidade com Ele, a sua verdade e a sua atuação de acordo com a sua santa natureza. Gente, não é a natureza pecaminosa, não.
É a tua natureza espiritual. Busca a justiça de Deus, busca a sua verdade, busca a sua bondade, sua vontade e a sua atuação de acordo com a sua natureza espiritual. Pessoal, ter confiança em Deus é buscar o seu reino. Nós devemos confiar que Ele proverá. Ele proverá de todas as nossas necessidades. Ele nos dará o que precisamos, não para que sejamos egoístas, negligentes, ingratos, mas para que possamos servir a Ele com gratidão e alegria. Viver de acordo com a vontade de Deus é buscar todos os dias estar conectado com Ele, conhecer Ele em profundidade. Eu, Celeste, assim como Jó, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas hoje eu conheço o meu Deus grandão. Eu sei quem Ele é. Pessoal, nós devemos amar ao nosso próximo. Nós devemos procurar a Deus. Nós devemos colocar Ele em primeiro lugar. Nós devemos honrar os nossos pais terrenos que Deus escolheu para nos dar a luz, nos dar a vida, nos educar, nos ensinar. Gente, nossa vida ganha sentido e propósito só quando estamos vivendo para algo maior do que nós mesmos. Nós devemos entregar a nossa vida a Jesus, orando e buscando uma comunhão constante com Deus, lendo e meditando na sua palavra, vivendo de acordo com os princípios do Senhor, praticando o amor, o perdão e a verdade em todas as situações. E nós devemos refletir o caráter de Cristo em nossas ações diárias. Perguntar, e se fosse Jesus, o que Ele faria em meu lugar? Quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça, não apenas recebemos sua orientação e bênçãos, mas também refletimos o caráter de Cristo todos os dias em nossas ações e atitudes para com o nosso próximo. Nosso objetivo é agradar a Deus em tudo que fazemos, vivendo uma vida que honra o seu nome. Pessoal, quantas pessoas falam: eu sou de Deus, eu vou no culto todos os dias, de segunda a domingo vou no culto. Eu ouço as palavras, eu ouço as pregações no YouTube. Isso não faz de você uma mulher ou um homem de Deus. Isso não faz de você uma pessoa cheia de Espírito Santo. Na primeira ocasião que você tem, você xinga um amigo, você ignora a sua necessidade, você massacra, você decepciona, você entristece, você magoa e você não libera perdão porque você tem um orgulho tão imenso dentro de você que você não consegue ser humilde. Mas você fala para quem quer ouvir que você é uma pessoa humilde. Mas você não é. Você não é santo. E você nunca será enquanto você está a viver segundo os padrões mundanos. Entrega a sua vida. Ninguém é perfeito. O único que foi perfeito é Jesus. Mas vive o que fala e vive o que prega. Não fica por aí falando nos entrevistas: eu sigo a Deus, eu sigo a Jesus. Falando que você é o maior evangelista. Mas na verdade, dentro da sua própria casa, está acontecendo o pior. Pessoal, seja exemplo. Seja exemplo daquilo que você fala. Eu prego o que eu vivo, eu falo o que eu vivo. Eu dou testemunhos da minha vida. Eu sou falha, eu peco, mas eu me arrependo dos meus pecados. O Espírito Santo me convence dos meus erros. E eu não sou orgulhosa, não sou uma pessoa que se orgulha, que coloca sua própria pessoa em primeiro lugar, não. Deus, o meu Deus grandão, como falo sempre, Ele tem o primeiro lugar da minha vida. Segundo vem a minha família e depois vem o resto. Deus acima de tudo. Pai, no nome de Jesus, eu entrego essa palavra, eu entrego para que Ele possa tocar os corações daqueles que estão assistindo, que esse vídeo possa atingir muitas vidas, porque eu sei que muitas vidas precisam ouvir essa palavra, Senhor.
Ajuda-nos a colocar-te acima de tudo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a buscar-te em primeiro lugar e a buscar a tua justiça e o teu reino acima de todas as coisas. Ajuda-nos, Pai, a confiar na tua provisão e a viver de acordo com a tua vontade. Pai, que eu possa sempre experimentar a tua paz, a tua alegria, o teu amor e que a tua presença nunca falta na minha vida em nenhuma área. Se o Senhor não estiver comigo, eu não quero ir para lugar nenhum. Se o Senhor não estiver no centro de tudo, eu não quero fazer nada. Porque sem o Senhor eu não sou nada. Mas contigo eu tudo posso. Tua palavra fala, tudo posso naquele que me fortalece. É no nome de Jesus Cristo que eu abençoo a minha família nesse momento. Toda a minha família. Em especial meus filhos, minhas netinhas, minha nora, minha cunhada Leila, Inês. Meu sobrinho, Jorley, meus sobrinhos, filhos dos meus primos, todos e todas, meus primos e primas, tios, tias, amigos, seguidores, meus irmãos em Cristo, meus pastores, meus líderes, todos vocês, que nesse dia vocês possam receber essa palavra. Que Deus abençoe a você poderosamente, grandemente. Compartilhe esse vídeo e vá atingir mais vidas. Amém? Deus te abençoe. Celeste 100% com Jesus.